Colegas, esse é um tema de suma importância para o país e que atravessa todos nós de alguma forma. Meu primeiro emprego, vereadora Ingrid, com carteira assinada, não foi meu primeiro emprego, mas o primeiro com carteira assinada foi o emprego na escala 6x1, numa empresa que se chamava Realce Comércio de Alimentos, que nada mais era do que uma franchise do McDonald's. Eu trabalhava em um McDonald's na cidade de Joinville, na Avenida Beira Rio. A loja existe até hoje. E eu ainda estava no ensino médio, eu era menor de idade. Eu estudava de manhã, saía às 11h45 do Colégio Governador Celso Ramos e tinha que estar no McDonald's ao meio-dia. E eu tinha 15 minutos para andar quase 3 quilômetros e eu ia andando. E eu entrava ao meio-dia, me era obrigatório 1h40 de intervalo e não havia auxílio alimentação. O auxílio alimentação era comer todos os dias uns lanches do McDonald's que, como muitos sabem, não são nada saudáveis. Não são nada saudáveis. De vez em quando pode até ser, mas todos os dias causa danos consideráveis à saúde. E eu entrava meio-dia e tinha que sair às 9 da noite. Eu só trabalhava às 7h20, mas para ficar mais cômodo aos empregadores, 1h40 de intervalo, que no fim você não conseguia fazer nada, ficava lá no refeitório assistindo televisão. E como eu estava no ensino médio, eu acabei reprovando numa disciplina, porque eu sempre tinha que sair 15 minutos mais cedo antes da última aula acabar, e minhas 3 aulas de física eram a última. Então eu perdia 15 minutos de todas as minhas aulas de física. Eu reprovei em física no 2º ano do ensino médio, por causa desse trabalho. Estava sempre exausto, não tinha fim de semana, não tinha feriado, não tinha possibilidade de conviver além do trabalho e da escola. E eu digo esse relato pessoal porque o liberalismo, ele é muito bom de slogan. Ele é muito bom de convencimento, porque ele é uma explicação simplista da realidade. Mas na vida real, o liberalismo é um fracasso econômico. E esta ideia de reduzir a escala 6x1, em que pese as frases de efeito e o economicismo barato de alguns, tentem confundir, mas nós trouxemos aqui dados de uma consultoria econômica de Santa Catarina que simulou como seria o nosso estado caso a escala 6x1 passasse a valer. A consultoria se chama Germinal, dos economistas Maurício Molinari e Vicente Heinen. E eles calcularam um benefício direto para 1.250.000 trabalhadores em Santa Catarina, dos quais 75% ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, o impacto é brutal, sobretudo nos mais pobres. Segundo, que essa nova escala poderia gerar 64.000 novos empregos, com destaque para a indústria, 24.000, 20.000 no comércio, 17.000 nos serviços, com possibilidade de crescimento no PIB do Estado de 1,1% a mais. E quem é que paga a conta, que é o que nós sempre ouvimos aqui, né? Sempre que nós vamos discutir direito, quem é que paga a conta, quem é que paga a conta, o pagador de impostos, essa ladainha de sempre. Segundo esse estudo da consultoria Germinal, o impacto médio sobre o setor patronal equivale ao aumento de 1% nos custos. O setor patronal pode pagar 1% a mais para que 20% da população adulta de Santa Catarina tenha uma vida melhor, tenha mais tempo com a família, possa estar mais presente na criação dos seus filhos, possa ter mais oportunidades de lazer, de estudo. Esse é o debate. E nós só estamos falando de Santa Catarina. A vereadora que me antecedeu falava em produtividade, mas ela talvez não tenha lido um estudo da professora Marilane Teixeira, da Unicamp, que calcula um aumento na produtividade dos trabalhadores brasileiros na ordem de 4%
com essa nova escala de trabalho. Então, tem gente séria nas universidades estudando o impacto dessa medida. E assim como falou a vereadora Ingrid, os mesmos setores econômicos que eram contra o fim da escravidão são contra o fim da escala 6x1. Os mesmos setores econômicos que eram contra o 13º, contra as férias, contra os direitos trabalhistas, contra a CLT, contra o Bolsa Família, continuam do mesmo lado errado da história. Obrigado.